E um aquecedor elétrico com resistência R constante é projetado para operar a 110 volts. Pode-se ligar o aparelho a uma rede 220, obtendo os mesmos aquecimentos e consumos de energia médio. Bom, então vamos lá. Ele foi projetado para operar em 110 volts, mas aí você foi lá e ligou ele em 220. E aí a ideia é a seguinte: você quer obter os mesmos aquecimento e consumos de energia médio. Então, para que isso aconteça, internamente, o ar-condicionado faz o seguinte, para que você gaste a mesma energia, né? Tanto ligado em 110 ou 220. O que o ar-condicionado faz? Ele liga durante 0,2 segundos, quando você conecta ele em 220, e depois desliga durante um tempo. Aí liga por 0,2 segundos e depois desliga durante um tempo. Se ele ficar fazendo isso durante muito tempo, ele vai gastar a mesma quantidade de energia. A conta de luz vai vir a mesma nos dois casos, né? Então é isso que o enunciado diz para a gente, essa é a interpretação do enunciado. Então a letra A pede o quê? Sabendo que Z1 é a relação entre as potências, então relação, quando a gente fala relação, a gente sabe que é a divisão de uma potência pela outra, né? Dissipada por esse aparelho em 220 e 110 respectivamente, quando está continuamente ligado, então esquece essa história de ligar e desligar, então eu quero só que você calcule então o Z1, que é a divisão da potência em 220 dividido pela potência em 110. Então para isso vamos calcular a potência em 220, a gente sabe que potência pode ser calculada por U ao quadrado sobre R, e a potência em 110, que também pode ser calculada por U ao quadrado sobre R. Lembrando que aqui é o U de 220, e aqui é o U de 110, né? E a resistência é igual para os dois casos, né? Então, como a resistência é igual para os dois casos, ao invés de calcular dessa forma, é mais fácil a gente substituir direto na equação, né? A tensão em 220, é claro, é 220 dividido por R sobre 110 ao quadrado dividido por R, né? Então, eu tenho uma divisão por R nos dois casos. Eu vou ficar com 220 ao quadrado sobre 110 ao quadrado. Então o que eu posso fazer? Eu posso colocar o 2 em evidência aqui dentro do parênteses. Tudo isso elevado ao quadrado sobre 110 ao quadrado. Tirar esse 2 aqui desse parênteses, né? Fazendo 2 ao quadrado, que dá 4. Eu vou ficar com 110 ao quadrado sobre 110 ao quadrado. E aí eu posso cancelar, então Z1 vale 4, né? Então daí eu chego à conclusão que o Z1 vale 4. Então beleza, agora o item B pede o seguinte. Agora vamos considerar que está funcionando de acordo com esse gráfico aqui, o ar-condicionado, e eu quero saber qual o tempo que o ar-condicionado ligado em 220 vai ficar desligado para que a potência média dissipada pelo resistor nessa tensão seja a mesma que quando ele está ligado continuamente em 110 volts. Então, quando ele está ligado continuamente em 110 volts, ele vai consumir uma dada energia elétrica, né? Você quer que essa energia elétrica, que nada mais é do que essa potência média dissipada que ele está citando aqui, seja igual nos dois casos. Então, como é que você vai fazer isso? Então, você vai calcular a energia no caso 110, vai calcular a energia no caso 220 e você quer que as duas sejam iguais. Tá? Então, essa é a ideia dessa parte do problema. Então a energia em 110 deve ser igual à energia em 220. Bom, a energia elétrica pode ser calculada pela multiplicação da potência pelo tempo, né? (220). Só que aqui tem uma sacada. Se a gente jogar esse 110 aqui para o outro lado, dividindo 220, a gente já fez essa conta, né? 220 sobre 110, né? P220 sobre P110, a gente já calculou isso e a gente viu então que o tempo do 110 é igual a 4 vezes o tempo do 220. Então qual é a interpretação aqui? Eu estou calculando eu estou considerando a potência do ar-condicionado de 220 ligado durante 0,2 segundos. Então eu quero saber em quanto tempo
aliás, quanto tempo o ar-condicionado de 110 vai levar para consumir a mesma energia que o 220 consome nesses 0,2 segundos que ele fica ligado. Então, entenderam? O 220, o ar-condicionado em 220, ele fica 0,2 segundos ligado. Então eu quero que essa energia que o 110 consome seja igual à energia que o 220 gasta nesse 0,2 segundos, né, que é um ciclo. Né? Então qual é a energia que o 110 gasta nesse um ciclo do 220? É isso que a gente está tentando descobrir. Então quando eu achar esse tempo do 110, então na verdade eu estou achando aqui o tempo que o ar-condicionado de 110 tem que ficar ligado para consumir a mesma energia que o ar-condicionado de 220 consome ligado a 0,2 segundos. Então, se eu fizer essa conta, eu vou ficar com 4 vezes 0,2, que vai dar, então, 0,8. Então, o ar-condicionado de 110 tem que ficar 0,8 segundos ligado para consumir a mesma energia que o de 220 consome. Então, a partir daí, o nosso ar-condicionado vai ser desligado, né? Então o ar-condicionado de 110 vai passar 0,8 segundos ligado em um ciclo e o de 220 vai passar 0,2 segundos ligado nesse mesmo ciclo. Então, se ele já gastou toda a energia que ele podia gastar nesse ciclo, quanto tempo ele vai ficar ligado? Ora, desligado, 0,6 segundos. Então o tempo que ele vai ficar desligado é 0,8 menos 0,2, que é 0,6. Então, entenderam? Em 0,2 segundos, o ar-condicionado de 220 já gastou toda a energia que ele tinha para gastar em um ciclo. Então, o de 110 vai ficar gastando energia até durante 0,8 segundos. Então, quanto tempo sobra? Ora, sobra 0,6 segundos, que é a conta que a gente fez aqui. Vamos agora para o item C. Então, eu vou apagar aqui só para a gente ganhar um espaço. O item C pede para a gente calcular as correntes médias, né? A relação entre as correntes médias e 220... é a corrente 220 e a corrente em 110, que percorrem os resistores para a situação do item anterior. Então, assim, esse item C ele tem um probleminha quando escreveram essa questão, né? Corrente média aqui não está muito claro o que deve ser calculado, né? Você pode interpretar essa questão como a corrente média. Uma interpretação seria que a corrente média é a corrente constante capaz de fornecer a mesma potência média, e outra interpretação seria determinar então a intensidade média da corrente, né? Então tem duas interpretações aí para a solução e você vai chegar em duas soluções diferentes. Então na primeira interpretação a gente diz que esse valor Z2, que é a relação entre as correntes, pode ser calculado por U vezes ΔT, né? U 220 sobre ΔT 220, U sobre 110 vezes ΔT 110, e aí você vai chegar numa relação que dá 220 vezes 0,2 sobre 110 vezes 0,8, e aí isso aí vai dar 1 sobre 2. Então essa é a primeira interpretação. E a segunda interpretação é calcular, dizer que as duas potências são iguais, né? Então, se as potências forem iguais, for igual a potência de 110, então daí você vai chegar a uma relação que é a seguinte. Você vai chegar numa relação que diz que R vezes I em 220 ao quadrado é igual a R vezes I em 110 ao quadrado. Então, sabendo que a corrente é constante, então você vai chegar numa relação que diz que as correntes são iguais. Tá? As correntes não serão iguais nessa interpretação aqui. Tá? Então aí depende da interpretação que você deu para o termo corrente média, né? Tá? Então, se você tratar a corrente média como a corrente capaz de provocar potência igual, então você tem essa segunda interpretação. E aí com isso você chegaria em um Z2 igual a, como I220 é igual a I110, você chegaria então em 1, né? Então você pode chegar em 1 ou meio, dependendo então aí da interpretação que você dá para o termo corrente média. Beleza? Falou, pessoal!